Olá, meu irmão, graça e paz, espero que você esteja bem. A gente hoje vai dar início à nossa série de estudos sobre os evangelhos e eu quero muito que esse conteúdo te abençoe de alguma forma, que você consiga aprender um pouco mais. Então fique à vontade para você enviar no comentário alguma dúvida que você tenha, enviar no comentário alguma sugestão, ative as notificações, é claro, para você não perder os próximos episódios, mas que você, de alguma forma, consiga absorver o conhecimento que está aqui, multiplicar e ser bênção onde você estiver. Sou o pastor Rafael Vieira e hoje nós iremos conversar sobre uma introdução do que seria o Evangelho. O nosso tema de estudo vai ser a coleção dos evangelhos, o evangelho oral e os evangelhos escritos. A gente vai compreender que, no início, os evangelhos eles não eram vistos como nós vemos hoje. Quando se falava sobre os evangelhos, não era os evangelhos, mas o evangelho de Cristo. Hoje nós temos o evangelho segundo Mateus, o evangelho segundo Marcos, o evangelho segundo Lucas, segundo João, mas para a época, os cristãos do início, eles entendiam que era o evangelho sobre Jesus Cristo e não havia uma separação dos livros como nós temos hoje. Além disso, para a época, existia o evangelho falado, ou o evangelho oral. O que era isso? Era aquilo que os próprios apóstolos, discípulos, anunciavam sobre o que Jesus estava fazendo, o que ele fez, por que ele fez, qual era o propósito, quantas pessoas foram transformadas, quantas pessoas foram curadas, qual é o impacto daquilo ali. Então, o evangelho oral, o evangelho falado, também é uma realidade sobre os evangelhos. E os evangelhos escritos como nós conhecemos. E não haviam só os evangelhos de Lucas, de Marcos. Existia um evangelho de um assírio, que é denominado de Saron, que é um evangelho que foi escrito não por Marcos, não por Lucas, não por João, mas era um evangelho que apontava para Cristo, baseado nesses evangelhos que nós conhecemos. Então nós iremos conhecer sobre isso também. Qual é o objetivo que nós temos aqui? Né? Que você compreenda que os evangelhos eles são intencionais. Cada evangelista tinha um propósito muito claro quando ele transmitia aquelas informações que ele reuniu para um público-alvo, para um povo, e ele configurou os livros, o livro que ele estava fazendo, montando, falando sobre Jesus, de maneira assertiva para alcançar essas pessoas. Por que isso é importante para a gente? Porque quando você comunica o Evangelho, você precisa comunicar o Evangelho com esse mesmo propósito. Eles tinham um objetivo. Mateus ele escreveu os Evangelhos com foco nos judeus. Marcos escreve os Evangelhos com foco nos romanos, e o que isso simboliza é que tudo aquilo que eles fazem a partir desse objetivo tem como alvo reunir informações sobre Cristo, mas de uma forma que aquele povo específico conseguisse entender o que Jesus Cristo significava para esse escritor, o que ele significava para aquela época, quem era Jesus Cristo, de uma forma que fosse construída uma ponte entre o povo, Jesus, e tendo o evangelista como o arquiteto dessa ponte, de uma forma que ele conseguisse conectar esse povo para que eles compreendessem quem Jesus é. A coleção dos evangelhos. A coleção dos evangelhos, segundo Irineu, bispo de Leão, na Gália, ele considera os 4 evangelhos como um dos fatos mais incontestáveis do universo. Ele vem da palavra euangeliomai. É a coleção, como a gente conversou, era conhecida apenas por o Evangelho, e existe o Evangelho chamado de Saron. No Evangelho oral, antes da formulação dos Evangelhos, como a gente estava conversando, já era realizado uma comunicação das boas novas. A mensagem central é que o reino dos céus chegou, e esse evangelho ele vai falando sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o evangelho do reino de Deus.
nós temos os evangelhos escritos como Mateus, que eles apresenta Jesus como rei. Temos o evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como servo. O evangelho de Lucas, que apresenta Jesus como homem perfeito. O evangelho de João apresenta Jesus como filho de Deus. E conversaremos aqui sobre o evangelho de Diatsaron. Então, eu espero de verdade que essa série de vídeos ela possa te abençoar. Nosso próximo vídeo é falando sobre o evangelho de Mateus, como ele foi escrito, a data, a história, propósito, e a gente vai mergulhando um pouco nisso e que esse conteúdo seja edificador para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, coloque um comentário, um aleluia, glória a Deus, um emoji. Isso é importante porque nos ajuda a alcançar mais pessoas. Quer aprender sobre algo? Manda aqui nos comentários. E se houver muita gente participando, indicando, eu vou colocar lá também como propósito para a gente poder montar uma série explicando sobre algo que talvez você tenha dúvida. Se você ainda não me segue nas mídias sociais, é só procurar por PR Rafael Vieira, Pastor Rafael Vieira, ou se você quiser, vá lá no meu site ou no site aqui da igreja, igrejamanuel.com.br, e nos procure através das mídias sociais. Que esse conteúdo possa te abençoar, que você seja um canal de Cristo. Pega esse vídeo aqui, manda para alguém, coloca nos seus grupos e me ajude a alcançar o máximo de pessoas possível. Conto com você, que Deus te abençoe hoje e sempre. Qual rebelião acontece, aquilo que tem que parar? Qual a resposta que você precisa? Está na sala do trono. Então